Bíblia, fique à vontade agora. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler o verso 29 e o 30. A versão que eu uso é a versão Bíblia de Strong. Muda pouca coisa. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Então, embeberam uma esponja em vinagre e, fixando-a em uma vara de isopo, ofereceram-na à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu releio o mesmo texto e você repete após mim, pode ser nessa versão aqui mesmo. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Pode aplaudir mais uma vez? A última vez que ministrei, falei um pouco sobre a cruz e toquei no assunto de Simão Cirineu. Estava orando a Deus e o Senhor me deu esse texto aqui para hoje. Possivelmente, como eu disse a outra vez, já era dia 16 de abril, era a festa da Páscoa. O Senhor Jesus reúne os seus discípulos, se junta num cenáculo que era a casa de João Marcos, aquele moço que fugiu nu no meio do jardim. Ele faz toda a proporção, que é chamada de festa do amor, nós conhecemos como ceia, e faz algumas indagações que ali tinha um traidor. A versão para traidor na Bíblia vem de diabo. Jesus chega no meio de uma festa e diz: tem um diabo entre nós. Os discípulos ficaram constrangidos e perguntaram se eram eles de método individual. Judas levanta-se, põe a mão junto com Jesus e pergunta: sou eu? E Jesus diz: tu disse. Judas ergue-se e vai para a casa de Anás e Caifás, possivelmente umas 9 horas da noite. Reúne-se Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote. Logo após, Jesus olha para os seus discípulos e diz: está chegando a minha hora. Ele intercede pelos discípulos para que os discípulos não caiam. E diz que o Espírito Santo estaria com eles. E ele vai para um local que nós conhecemos como Getsemane. A expressão get ou jet é local onde se espreme azeitona. O nome certo é moer. Por que Jesus vai para lá? Só por causa de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem inclinou o braço forte do Senhor? Na verdade, ele era o mais indigno de todos os homens. Olhávamos para ele, não achávamos formosura para que o desejássemos, mas como de uma terra seca, sem parecer nem formosura, foi moído pelas nossas dores, ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, reputado como ferido de Deus. Versículo 12, porém Deus agradou em moê-lo. Como que um pai se agrada em moer um filho? Jesus, ao chegar ali, ele olha para os seus discípulos, deixa abaixo 70 discípulos, mulheres, e mais 9 discípulos, 10 discípulos, e sobe com alguns
principalmente 3. E ele olha para esses 3 e diz: fique aqui que eu vou me retirar um tiro de pedra. 100 metros, 150 metros. E ele faz aquela oração que você conhece: Deus meu, por que me desamparaste? Ele olha os discípulos dormindo, acorda-o, volta para a oração e diz: Deus meu, se for possível, afasta de mim este cálice. E nesta oração entra uma agonia dentro dele, entra uma dor dentro da alma. Eu estava lendo ontem de novo os 2 livros de Pierre Bernet, o médico cirurgião que por 25 anos, legista, estudou a crucifixão, ou a crucificação como queira. E ele diz que quando um ser humano está em muita agonia, muita dor na alma, muita aflição, acontece 3 coisas: uma ápice, um infarto com derrame, ou entre 1 milhão, uma pessoa. Nós chamamos, nós não, porque eu não sou médico, mas como estudante, eu chamo de hematidrote. O que é hematidrote? É quando os vasos sudoríparos se chocam com os demais vasos, explode pela agonia e a dor da alma, e a pessoa começa a coagular. Se a palavra é certa é essa, doutor? Eu não sei se é essa a palavra mesmo. Começa a coagular sangue pelo tecido. A dor era tanto, a alma era tão angustiada, que ele disse: Pai, está doendo, está doendo. Aí cumpriu Isaías: olhais para mim e vede escravo nas minhas mãos. Está doendo, Pai, mas afasta de mim esse cálice. O texto diz que os demônios apoderaram daquele jardim, e Jesus clamando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele ergue no céu estrelado da noite e diz: mas que todavia cumpra-se em mim a tua vontade. E o texto dá uma vírgula e diz: e os anjos desceram e o serviram. Ele levanta com aquela roupa que estava cheia de sangue, agora branca, para se cumprir Isaías 1:19: vinde erguir-me, ainda que teu pecado seja vermelho como escarlata, tornar-se-ão branco como a pura lã. Ainda que seja vermelho como o carmesim, ficará mais branco do que a neve. Ele se levanta com aquela roupa branca, olha para os discípulos e diz: ore comigo, por favor. Vocês não podem orar com esse momento de dor e aflição, porque eu sei que a carne é fraca, mas o espírito é pronto. Ele desce, aliás, ele caminha em direção à saída do jardim. Malcom chega. Malcom era chefe de uma centúria, uma espécie de um delegado. E Malcom vem com um centurião de 100 homens. Ele vem com mais um monte de gente com ele, entre eles Anás, Caifás. E o texto diz que todos com rostos envoltos por causa do frio da noite, eles gritaram: quem é Jesus? Jesus gritou em hebraico: Errie, Axé, Errie, que na nossa tradução: eu sou o que sou o que sempre serei, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? O texto diz que eu não sei quantos calarris que teve, mas o terremoto jogou todos ao chão. Eles levantaram, refizeram a pergunta, Jesus repetiu, caíram de novo, e para não cair de novo, ele disse: Judas, vai lá. E Judas vem, abraça Jesus, dando ósculos de amplexo, beijo e abraço. E Jesus disse: amigo, faça o que tu veio fazer, mas ai de quem trai o Filho do Homem. Jesus é conduzido, eu estou resumindo bem para você entender o texto que nós lemos. Jesus é conduzido ao Senado, primeiro julgamento. Anás e Caifás fazem o julgamento, põe um saco na cabeça do mestre, bate com cana do brejo, ou cana de linho, como queira, e grita: profetiza quem te bateu. Ao tirar o saco da cabeça, ele disse: tu és o Filho de Deus? Jesus disse: tu verás o Filho de Deus descendo do céu com miríades e miríades de anjos. Ele rasga a roupa, ali tem um significado muito além de vergonha. Manda para o governador Pôncio Pilatos
E Pilatos faz a pergunta: quem é você? Eu tenho autoridade para te soltar e te mandar e te manter preso. Jesus disse: nenhum poder foi te dado, filho. Sei que meu pai quisesse, porque meu reino não é esse. Mas se fosse esse, meus discípulos vinham a meu favor. Mas se eu clamar ao Pai, Ele manda o seu exército. Manda ele para a casa de Herodes. Herodes bêbado, põe uma capa vermelha nas costas de mestre e diz: eu não vejo mal nenhum nesse homem. E faz ele retornar à casa de Pilatos. Pilatos olha aos olhos de Jesus frente a frente e diz bem claro: quem é você? Para que tu veio? Aí Jesus disse: já que tu não conhece Bíblia e nem profecia, eu vou falar quem é eu. Eu se divide em 5 partes. Por quê? Em primeiro lugar, Deuteronômio 32. Deus é a rocha, por isso Deus é a verdade. Em segundo lugar, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Terceiro lugar, o Espírito Santo descerá sobre vós, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Em quarto lugar, a verdade é a Bíblia. João 17:17, santifica-vos, pois, na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Em quinto lugar, a verdade é a lei. Observa, pois, a lei no Salmo 119, porque a minha lei é a verdade. Pilatos não entendeu nada. A sua esposa levantou de madrugada e disse: ô filho, não entra na questão desse justo, porque em um sonho eu muito sofri por causa dele. Ela se converteu. Pilatos morreu pobre e leproso. É história. Pilatos, sem entender nada, às 6 da manhã, na primeira hora, ele olha para a multidão e disse: eu tenho aqui Dimas, Teuda e Jesus Barrabás, filho de Essênio, agitador contra Roma. E encaixou esse Jesus. O que faremos de Jesus, o Barrabás? O povo disse: solta-o. E o que faremos de Jesus, o Nazareno? Crucifica-o, mata-o. Pilatos disse: eu vou açoitá-lo. O povo disse: não, crucifica-o, mata-o. Pilatos disse: então lava as minhas mãos. O povo disse: que o sangue desse inocente recaia sobre nós. Pilatos amarra Jesus, usa o azarrogue com tira de couro, de cabrito, osso e chapa de metal, e dão, na verdade era 39, mas deu muito mais do que isso, rasgando-lhe todo o tecido de Jesus debaixo da pancada. Mas Isaías disse: como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca perante os seus tosquiadores, manteve o silêncio. Daqui coloca uma capa nas costas de Jesus e coloca uma rama de espinho, um caniço, que é um pedaço de pau, na sua mão, e grita: El Melech Nilmiudã, não és tu o Messias, o rei de Judá? Não és tu o que diz ser Deus? E Jesus disse: rapaz, você nem me conhece, mas eu estou aqui com 2 naturezas. Eu estou com a natureza de Deus e a natureza de homem. Eu disse na outra vez e repito aqui: como homem ele teve mãe, mas nunca teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele foi filho de Maria e afilhado de José. Como Deus ele é pai de Maria e pai de José. Como homem ele levou os homens a Deus, e como Deus ele trouxe Deus aos homens. Como homem ele dormiu, como Deus não dorme nem tosqueneja. Como homem ele chorou, como Deus ele se consola. Como homem ele se cansou, como Deus ele disse: vinde a mim que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Como homem ele dormiu no barco, como Deus não dorme nem tosqueneja. Como homem foi desamparado, como Deus, ainda que teu pai e tua mãe te desampara, ele nunca vai te desamparar. Como homem olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. Como Deus, Isaías 22, 22, ele é o que está sentado acima de tudo. Os moradores são para ele como gafanhoto. Como homem ele morreu, mas como Deus que não morre, ele ressuscitou. Ele vive.
diz que colocaram só patíbulo. Outros dizem que colocaram a haste, uma parte transversal, outra horizontal. Alguns insinuam que ele levou a cruz inteira. Ele carrega, como diz Joséfo, 150 quilos, caindo por 14 vezes. E próximo ao portão de Antônia, Damasco, portão de Damasco, alguns chamam de Via Dolorosa, ele cai. E eu disse na outra vez que chega um negão, porque a palavra Schwartz, Simão Cirineu vem de Schwartz. Schwartz quer dizer negro. Era um negro lá da Frígia, da África, que andou 1.600 quilômetros só para vir na festa do Cordeiro adorar. Ele entra na cidade, passa no campo para pegar sua oferta. Quando entra, Marcos diz: e constrangeram um certo Simão Cirineu, forçando a levar a cruz. E o texto, levando após Jesus, ele ajuda o Cristo. Quando chega no Gólgota, Simão vai embora. Jesus é deitado naquele madeiro. O Pierre Barnett disse que não poderia ser na mão, porque rasgaria, mas sim no rádio. Quando encaixa o prego no rádio, junta os peitos dos pés, crava-o, e entre as argolas da cruz colocaram uma corda para levantar a cruz. Quando levanta a cruz, tinha um buraco onde a cruz ficava enficado, porque o texto diz que Gólgota, que significa caveira, era o nome. Porque alguns doutores dizem que ali, eu não posso testificar, porque senão seria heresia eu afirmar isso, mas alguns escritores dizem que ali foi aonde Adão foi enterrado. E aí cumpre o texto, aleluia: e esmagarei a cabeça da morte, da serpente, aleluia. Quando Jesus é erguido na cruz, 9 horas da manhã, se você acha que Soropédica, Bangu, quem é de Bangu aí? Madureira, Itava, Cardoso, Teresina, Cuiabá, Acre, Manaus é quente, você não sabe o que é Jerusalém. 9 da manhã, ele na cruz, diga cruz. Por que cruz? Se eu olho para o céu, eu vejo o Cruzeiro do Sul, a maior rodovia do mundo, transamazônica, em forma de cruz. Cartão postal do Brasil, Cristo Redentor, em forma de cruz. Nosso Brasil teve uma moeda, cruzeiro. Por que cruz? Porque a tua testa e a tua boca, o olho e o outro, formam uma cruz. Você de perna fechada e braço aberto, forma uma cruz. As tuas costas formam uma cruz. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Porque Jesus se fez maldito para dizer: eu me faço maldito para ele ser bendito. Eu me amaldiçoo para ele ser abençoado. 9 da manhã erguido. E ele cita a sua primeira palavra: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A segunda palavra, Dimas grita: epa, se és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Aí Desmond do outro lado disse: rapaz, somos merecedores disso aqui. Esse nada fez. Judeu não chama qualquer um de Senhor se não vê autoridade. Ele olhou para Jesus e não viu sacerdote, ele não viu um escriba, não viu um fariseu, não viu Pôncio Pilatos, não viu Herodes, e gritou bem alto: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no meu reino. Jesus disse: não, meu filho, meu reino não é para tu hoje não, mas hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Aleluia. A terceira palavra: Maria, você e João vão morrer de velhice, então cuida um do outro. Mulher, cuida do teu filho. Filho, cuida da tua mãe. A quarta palavra: Elohi, Elohi lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra: repartir as minhas vestes. E jogaram sorte para ver quem ficava com a roupa inteira de Jesus, sem nenhuma costura.
Você sabia que a maioria das crucifixões a pessoa ficava nu? Para ser exposta ao ridículo. Era nu. Aquela tanguinha é desenho de Picasso. É desenho de Da Vinci. Mas pela tradição, a pessoa ficava nu, exposta à vergonha. Reparti as minhas vestes. A sexta palavra: tenho sede. Pegaram um caniço, junto com uma esponja de isopo, molharam, o texto disse vinagre, mas o original, vinho estragado ou vinho misturado. Alguns dizem vinho azedo. E alguns falam que acrescentaram folha de louro, mirra e bálsamo. Viraria um alucinógeno, uma espécie de um antidor. Porque eles queriam que Jesus ficasse mais tempo na cruz para sofrer mais. Ele põe aquilo, encaixa na boca, Jesus experimenta e disse: me deram de beber, como diz o Salmo 69, vinagre. E aí ele grita: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em outra expressão, roche, fôlego. E meneou a cabeça e faleceu. Por que Jesus disse: está consumado? Qual a expressividade dessa palavra? Se essa palavra nem hebraica é. Ele cita uma palavra grega dizendo: está consumado. Essa expressão grega, consumado, concluído, terminado, efetivado, acabado. Dentro da cultura greco-romana, existia algumas formas de citar esta palavra. Tetelestai, ou tetelei, teteleu. Tetelestai quer dizer: eu concluí, está tudo certo, eu dei um jeito. E dentro dessa forma, eu vou expressar pelo menos só 4, para acabarmos a tempo. A primeira expressão era o contexto comercial. Eu tinha uma dívida com a pastora. Falei: pastora, a senhora me prestou aquele valor, eu estou te devolvendo. A senhora me emitia um documento e via com carimbo e dizia: Tetelestai, a dívida foi paga. Pega na mão de alguém e diga assim: ó, você não tinha como pagar a dívida, mas está paga. Você poderia vender a tua SW4 Diamond, você poderia vender o teu Compass, o teu Corolla Cross, o teu BID, a tua casa, não pagaria a tua dívida, mas já está paga, o preço foi alto, mas ele gritou: Tetelestai, eu paguei. Eu sou o melhor na nada. Sua dívida está paga. Você devia, nesse contexto comercial, você tinha uma dívida alta demais, mas foi paga. E em segundo lugar, contexto judicial. Eu era preso. E de repente, Apocalipse 3 diz que eu ganharia ou uma pedra branca com meu nome, ou caso ao contrário, eu ganhava um alvará de soltura pelo preço da justiça, e o juiz vinha, segurava e carimbava abaixo da última folha a palavra Tetelestai. Você não deve nada para a justiça, você está limpo perante a lei.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Espírito de vida me livrou, pagou minha dívida da morte, e eu vivo, eu estou vivo. Ei, a tua dívida na justiça espiritual já foi paga. Telestai. Terceiro lugar, pastor Bruno chega lá para mim assim: pastor Luciano, estou construindo um muro lá em casa, e o senhor que é pedreiro, eu não sou pedreiro, eu estou só fazendo uma conjectura. Quanto o senhor cobra? X. O pastor Bruno não me pagava antes da obra concluída. Quando a obra estava concluída, o pastor Bruno vinha com uma folha de pagamento, carimbava e dizia assim: tetelestai, a obra está concluída, está tudo certo. E em último lugar, porque eu preciso ler um texto aqui, era a questão do sacrifício e da oferta. Quando um sacerdote acabava de sacrificar, acabava de expor o altar de 1,80, arrancava a frissura, queimava fora do local. Isso é muito longo para mim falar. O sacerdote se apresentava e gritava: tetelestai, sacrifício concluído. O que Jesus queria dizer tetelestai na cruz? Pai, a dívida do pecado já foi paga, a sentença do prisioneiro eu cumpri, a obra que me enviaste para fazer eu terminei, e o sacrifício necessário está concluído. Você não entendeu não, querido? Deus veio cumprir todas elas, dizendo assim: eu livrei ele da justiça, eu concluí a obra, o sacrifício que vier mandasse eu fazer, eu concluí. Tetelestai. 1 Coríntios, por favor, eu já vou fechar, capítulo 15, versículo 54, por favor. Quem poderia pagar a tua dívida? Aí Jesus morre, eles vão, quebra as pernas de Dimas, de Gesma. Quando vai quebrar de Jesus, não consegue. Salmo 22. Por que não consegue? Salmo 22. Como água me derramei, meu coração derreteu como cera, a minha língua pegou o céu da boca. Eu era um verme e não homem, o mais impróprio de todos os homens. Todos me deixaram, as trevas tomaram conta daqui, rodearam-me como cão. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, 206 ossos, foram esticados, mas nenhum foi quebrado. É furado, é morto, a terra contesta, o sepulcro se abre, Mateus 27. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra escrita: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tetelestai, tragada foi a morte e a tua vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sedes firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tetelestai. Antes desse texto aqui, ele fala: eu vou te dizer um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um abrir
e piscar de olhos. Diga piscar de olhos. Diga momento. Pastor Sinei, Paulo não conhecia Isaac Newton. Paulo não conhecia Dalton. Paulo não conhecia Galilei. Como é que Paulo usa uma palavra grega, piscar de olho, antes desses homens que inventaram a física falar? Revelação. Ele fala piscar de olho, que no grego é átomos. O que é um átomo? É uma célula ou molécula energeticamente estável, que contém nêutrons, prótons, áions, íons, menor partícula de um elemento, ainda dividida, não pode ser vista, porque é a menor partícula de um elemento. Eu não entendi, pastor. O arrebatamento, para cumprir o tetelestai, é no piscar de olho. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Eu vou subir, quem mais? Eu vou subir, quem mais? Ei, tetelestai! E coloca de pé. Pastor Sinei, a pastora Raíssa, no seu compasse, indo na picanha da praia comer um churrasco. Daqui a pouco a notícia: nós encontramos um compasse branco, partido em 20, arrebentado aqui em um poste. O bombeiro está rasgando o carro com a motosserra. Ao abrir o carro, não encontramos, encontrei um sapato branco, eu encontrei roupa de criança, eu encontrei também aqui, opa, calma aí, tem uma identidade aqui, Sinei. Cadê o corpo? Como que esse povo, depois do acidente, foge nu? Eu acho a roupa, acho os documentos, mas cadê o corpo? Está Jesus lá de cima. Ei, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o que eu disse, tetelestai, Deus da construção. Ei, está perto, está perto, está perto. Quem quiser ficar aqui, fica. Eu vou subir para a glória de Deus. Tetelestai. Eu não vou ficar insistindo contigo, não. Você já entendeu o recado? A tua dívida está paga. Agora a decisão é tua. Você que reconheceu que a tua dívida impagável foi paga hoje, pelos teus pecados, pela tua falta de fé, pelas tuas incredulidades, foram todas concluídas hoje no Calvário. É só você sair do teu lugar e vir na frente. Eu não vou insistir contigo. Você já entendeu o recado? Você não é menino, você não é bobo. Você devia muito, mas foram todas pagas. Cadê você? A primeira pessoa que vai se decidir agora. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça. Pastor, eu pequei. Quem não peca? Pastor, eu falhei. Quem não falha? Só que está carimbado na tua alma. Tetelestai. Tetelestai. Venha logo. Venha logo, porque o preço já foi pago. Venha logo, porque a decisão já foi tomada. Pastor, estou com vergonha. Ergue uma mão que alguém te pega por aí e traz você aqui. Você já entendeu o recado? Sei que você está aqui. E eu não tenho muito tempo para ficar insistindo contigo. Só venha. O preço já foi pago. A tua vida agora está longe de perigo. Quando vem um, vem mais. Só basta o primeiro vir. Ela entendeu, cara. Essa jovem entendeu que o preço foi pago por ela. Isso. Que coisa boa, jovem. Olha aí. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu acho que tem mais dois por ali, só vi. Tem mais dois por ali, anda louco. Anda. Anda. Você já entendeu que Deus falou contigo. Pastor,
quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa oportunidade é única. Vocês dois têm que vir logo. Vocês sabem que é contigo. Anda. Ande. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para E a graça nos é manifestado para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou. Eu não sei por que você está com vergonha de mim. Eu não sei por que você está se retendo. Os cravos nas mãos. Eu repreendo toda corrente que amarra teus pés. Eu repreendo toda tranca que trava teu coração. Venha! Quer que eu desça aí para te pegar? Quer que eu desça aí para vir abraçado contigo? E foi por você. Então aproveite esse momento. E ele mostrou tanto amor. Ainda falta mais um do lado de cá. Eu disse dois. Os soldados Falta mais cuspiam um. no seu Falta mais um. Posso ouvir o clamor da multidão. Oh, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Eu não quero saber a tua idade. Eu quero saber que o preço foi pago. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vem. Seu corpo a Tem um bem perdido aqui, ó. Tem um perdido aqui que não quer vir. momentos de Tem um perdido aqui que não quer vir, mas você vai vir. Venha. Meu mestre a chorar. Tem um perdido aqui que não quer vir. Venha. Que ele mostrou tanto amor. Ele tanto te amou, por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê, meu mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu no meu amor. Tira sua mão pra cá, por favor. Vocês têm dúvida que a gente vai conectar a próxima geração, gente? Se vocês já tiveram dúvida, eu quero dizer, não precisa ter mais. Jesus vai conectar essa próxima geração. Nós seremos a geração do avivamento. Ei! Jesus, nós te adoramos pelo teu sangue derramado na cruz. Nós te adoramos, Jesus, nós celebramos a sua morte. Jesus, na minha frente tem inúmeros jovens, adolescentes, e na autoridade que há nesse nome, vertido desse sangue na cruz, nós profetizamos sobre a vida deles e decretamos que o inimigo não tomará o coração e nem a mente, e que a partir de hoje começa algo novo, novos profetas, pastores, mestres que vão edificar a igreja, que vão tratar a igreja. Jesus, nós te louvamos e na autoridade que é no teu nome nós decretamos: o diabo não tem domínio aqui. O coração deles pertence ao Senhor, a alma, e o Senhor o chamou
autoridade que é em teu nome, nós profetizamos, blinda o coração, a alma, gere profissionais de excelência, porque o Senhor vai levar eles às nações, o Senhor vai levar eles aos quatro cantos desse país. Nós decretamos, não conhecerão a ansiedade, a depressão, não conhecerão as drogas, o álcool. Jesus liberta na autoridade que é no teu nome, para a glória do teu nome honramos esse momento. Amém, amém, amém. Você tem quantos anos, meu amigo? Quantos anos? 28? Você está na faixa. E você, brother? Quantos anos? Hã? 16 anos. E você, filha? Quanto? 10. 10 anos, gente. E você, mano? 20? E você, meu amigo? 5.7. Vamos recomeçar hoje. Hã? E você, filha? Quantos anos? 16 anos. Olha só. E você, brother? Quanto? 15. Eu tô falando pra você. Ei, Rio das Ostras vai ser pequeno pra gente. Você tem que crer nisso, querido. Você tem que crer que nós vamos entrar em Rio das Ostras dizendo: Jesus é o Senhor dessa cidade. Essa Vem comigo, banda. Vem. No 3, vocês olham pra lá. 3. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aí, mano, vamos ali que a gente quer pegar seu nome rapidinho. Eu sou livre. Hoje foi excepcionalmente uma santa ceia pra gente. Amém, gente? Eu queria, antes de abençoar pra gente ir pra casa, eu queria fazer um convite. Você que pode nos ajudar. Sábado agora nós vamos ter um grande mutirão no nosso Espaço Revolution para uma grande limpeza, faxina, pintura, parte elétrica, hidráulica. Você que é pedreiro, vem por favor me ajudar. Eu preciso levantar 4 paredes de forma urgente no próximo sábado. Tem alguém comigo? Diz amém. Glória a Deus, eu acredito nisso. Amém. Deus, obrigado por essa quinta-feira extraordinária que o Senhor tratou com a gente. O Senhor trouxe a memória para rememorar o teu sacrifício na cruz. A palavra diz que quando o Senhor veio a nós e trouxe a graça, o véu se rasgou e despiu e trouxe a nós a liberdade. E por isso nós celebramos essa morte que nos trouxe vida. Jesus, obrigado por esse momento, honramos o teu nome. Nos abençoa para um final de semana de excelência, na tua presença, baseado na tua graça. Seja em nós e por nós, abençoa nossas famílias, nossa casa. Honra o teu nome, Jesus, em nós, através da tua glória, resplandecendo no nosso rosto. Muito obrigado por tudo. Amém, amém. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho, eu te abençoo em nome do Espírito Santo. Vou em paz. Deus te abençoe. Excelente final de semana, dignos este. Vai, Deus! Com Deus!